No vídeo de hoje vamos falar sobre um assunto polêmico, um assunto que pode mudar completamente a sua percepção sobre o mundo: doninhas voadoras. Como é que é? Como você viu aí no título e na thumb, hoje vamos contar para vocês a história do homem que tomou suco radioativo. É isso aí, no vídeo de hoje iremos contar para vocês um pouquinho o porquê desse rapaz ter feito isso e quais foram as consequências desse ato inconsequente. E se você aí gosta de histórias bizarras como essa, já sabe o que fazer. Senta o dedo aqui no like, se inscreve no canal e ativa o sininho para receber todas as notificações sobre novos vídeos aqui do canal. Sem mais delongas, roda essa vinheta! O homem que tomou o suco radioativo se chama Eben Barnes e ele simplesmente tomou o suco radioativo. Mas por que ele fez isso? As pessoas que fazem isso não fazem simplesmente para sentir o gosto da bebida ou porque não tinha outra bebida, como refrigerante, por exemplo, em casa. As pessoas que fazem isso geralmente são levadas a fazer por dois motivos. O primeiro deles é o suicídio. Assim como o veneno, o suco radioativo pode ser fatal. O segundo deles seria no caso ali para se beneficiar, como se fosse ali um medicamento, usando o suco radioativo como remédios. E por mais que esse segundo motivo seja completamente absurdo, foi exatamente o caso de Eben. Ele morreu no ano de 1951 e a sua morte foi escandalosa para a mídia. Foi um estrondo muito grande, tanto que ele virou manchete num dos jornais mais influentes da época, o Wall Street Journal. Muito importante. Na manchete a sua foto sem mandíbula e embaixo os dizeres: a água com rádio funcionava muito bem, até que a sua mandíbula caiu. Ok, vocês me contaram o que aconteceu, mas o porquê disso? O porquê ele decidiu fazer isso? Antigamente muitos veículos de mídia anunciavam a radioatividade como algo positivo para a nossa saúde. Por mais que nos dias de hoje pareça algo completamente maluco, antigamente as pessoas acreditavam muito nisso. E eram diversas as promessas que eram feitas, que a radioatividade poderia rejuvenescer, não somente a mente, mas também o corpo. Também diziam que voltava a vitalidade da juventude, voltava ali o desejo sexual e poderia também trazer de volta a visão a deficientes visuais. Basicamente todas as enfermidades, ou até mesmo dores e também problemas de saúde poderiam ser curados através do suco radioativo. Por isso então diversas empresas fabricavam e disponibilizavam cremes para a pele, anticoncepcionais, tônicos e até mesmo supositórios, todos eles feitos com a radioatividade. E como Eben viveu nesta época, ele também acreditava, todos acreditavam na verdade. Porém tudo começou com uma espécie de lenda sobre estações de águas milagrosas que poderiam curar toda e qualquer enfermidade. Essas estações eram visitadas por centenas de pessoas que acreditavam e juravam ter sido curadas através da própria água. O que, é claro, acabou levando diversos pesquisadores ao local, que acreditaram e provaram que existia radioatividade nessa água. Havia rádio presente no solo e a desintegração desse elemento causava ali o gás radônio. Hoje a medicina tem completo conhecimento de que esse elemento administrado em grandes quantidades ele pode ser muito prejudicial à saúde, tanto aos ossos quanto também provocar diversos tipos de câncer. Porém na época a medicina não sabia, e essa apressada conclusão de que era o radônio que fazia bem para a saúde foi o suficiente para iniciar os problemas. Rapidamente as indústrias começaram a produção frenética desses elementos com o rádio e sua composição. E após isso então fazer a distribuição para as pessoas com poderes curativos, para aquelas pessoas que não tinham a disponibilidade de ir até o local buscar a água. Porém eles não demoraram para concluírem algo mais equivocado ainda. E concluíram que se a radioatividade é boa, ela tem poder curativo, ela faz bem, que tal usá-la todos os dias? O problema é que na água a concentração é muito mais baixa, o nível da radioatividade é mais baixo. Quando a gente coloca num frasquinho e concentra aquele elemento, as coisas mudam completamente de figura. É nesse momento então que se encontram a descoberta e a história do homem que pretendia se curar. Diversas propagandas diziam que era simples, era simplesmente você pegar um filtro com paredes de argila e também minério de urânio.
e pronto, no outro dia já estaria ali a água radioativa. Bastava então um simples copo para dar uma extrema energia a quem tomasse esse suco radioativo. Era como essas promessas milagrosas de hoje em dia aí que você vê na internet. Isso sempre existiu. Só que naquela época era um panfleto com duas imagens, duas fotos de plantas. Uma era regada com água normal e a outra regada com Revigator, que era esse o nome desse maravilhoso produto. E é claro que a segunda planta crescia muito mais bonita. Vocês veem que gostosinho que vai ser. Vocês vão ficar revigorados, com o corpo a 7 palmos embaixo da terra e sem o queixo. Existiam inclusive pastilhas chamadas Genuíno Rádio, pastilhas que deveriam ser tomadas 2 vezes ao dia, tomadas então uma vez após o almoço e a outra vez após o jantar. Só isso já era o suficiente. As promessas eram a ingestão de rádio, acabaria com a agonia do reumatismo, da neurite, da nefralgia e é claro também da famosa gota. E também, pessoal, não é só por aí não, existia ali uma recompensa caso não funcionasse esse medicamento. Sabe aquelas propagandas de se você não gostar a gente devolve o seu dinheiro, se o produto não funcionar a gente devolve? Garantia total, satisfação total ou o seu dinheiro de volta. Era exatamente isso, mas como os fabricantes acreditavam cegamente na eficácia do produto, eles ofereceram uma baita recompensa. Inicialmente essa recompensa era de 5 milhões de dólares caso o produto não funcionasse, porém uma semana depois caiu para 5 mil dólares só mesmo. Por que será, né? Até mesmo o supositório que prometia recuperar toda a energia sexual de quem decidisse o utilizar. Era rádio solúvel em uma base de manteiga de cacau, que prometia de uma vez por todas recuperar e melhorar todo o seu sistema nervoso e cardíaco. Porém, o mais forte na propaganda seria devolver a vitalidade sexual. E o mais famoso desses medicamentos aí, inclusive o que matou o rapaz que estamos falando aqui, que virou capa de jornal, é o Raditor. O que acontece foi o seguinte: no ano de 1927, Eben Byrnes estava fazendo uma viagem de trem, quando de repente caiu da cama e machucou o seu braço, impedindo que ele praticasse qualquer tipo de esporte que já estava acostumado a praticar e também atrapalhando demais o seu desempenho sexual. Em uma consulta com o médico, o doutor rapidamente o receitou o famoso Raditor. Muitas pessoas acreditam que os médicos da época recebiam propina dos próprios fabricantes para receitar Raditor aos seus pacientes. Por isso, inclusive, ele acabou receitando para Eben. Não se sabe até hoje se foi uma simples coincidência ou se foi o próprio remédio. Porém, as dores de Eben acabaram. Foi nesse momento que Eben pirou no remédio. Ele pirou tanto que começou a fazer uso frequente, começou a enviar caixas e mais caixas para todos os seus amigos, familiares, colegas de trabalho, as namoradinhas que ele tinha na época. Ele mandou Raditor para todo mundo. Remédio esse que era basicamente rádio diluído em um pouco d'água, ou seja, uma enorme concentração do elemento no remédio. Eben ficou tão obcecado que ele passou a dar o medicamento para o seu cavalo, a fim de melhorar o desenvolvimento, melhorar a performance dos animais. Eben então afirmou para diversas pessoas que teria ingerido aproximadamente 1.400 frascos de Raditor em sua vida, com aproximadamente 15 ml cada um. Porém, após alguns anos desse uso excessivo do medicamento, diversos problemas de saúde começaram a aparecer. Eben começou a perder muito peso, começou também a ter diversos tipos de dores de cabeça e também seus dentes da boca começaram a cair. Inclusive o advogado de Eben relatou, quando foi perguntado para ele, ele disse que todos os dentes de Eben, exceto 2 dentes da parte superior da boca, haviam caído e também que toda a sua mandíbula inferior foi retirada, foi removida. Todo o tecido ósseo do seu corpo estava se desintegrando e em seu crânio estava começando a aparecer buracos. Haviam buracos na cabeça dele. Porém, Eben só soube que o seu caso era terminal uma semana antes de morrer. Eben tinha 51 anos e apenas 6 dentes em sua boca quando veio a falecer. Logo após sua morte ganhar grande repercussão nos jornais, apareceram diversos tipos de médicos relatando os efeitos nocivos da radiação, acabando assim então dizimando de uma vez por todas toda a enganação das empresas sobre a radioatividade.
Pessoal, o caso foi tão sério que, para não ter como ter o contágio de outras pessoas nessa radiação, quando ele faleceu, ele teve que ser enterrado em simplesmente um caixão de chumbo. Porém, não acabou por aí. Mesmo depois da morte de Eben, esta mesma empresa que fundou o Raditor tinha um outro produto milagroso. Era uma barra radioativa envolta em ouro 14 quilates. Ela vinha muito bem embalada numa embalagem de couro com veludo, e em cima vinha uma descrição de como utilizar o produto para melhor absorção dos nutrientes da radioatividade. Em cima dizia: para melhor absorção, utilize sobre as glândulas endócrinas. As glândulas endócrinas são localizadas por diversas partes do corpo, e uma delas, as glândulas sexuais. Inicialmente as barras custavam aproximadamente $1.000, porém, logo após começarem a quebrar as empresas e os fabricantes do produto radioativo, elas passaram a custar aproximadamente $150. Mesmo com tudo isso, o inventor não deu o braço a torcer. Ele continuou alegando que tanto o Raditor quanto a placa eram extremamente seguros e traziam muito benefício à saúde, por isso ele mesmo continuou usando. Só parou quando morreu de câncer de bexiga alguns anos depois, em 1949. 20 anos se passaram depois da morte do inventor e médicos exumaram o corpo. Descobriram que as entranhas dele estavam devastadas e os restos mortais que ainda estavam ali permaneciam quentes. E essa então é a história do homem que tomou o suco radioativo, que teve mais repercussão na mídia. Mas imaginem vocês, quantas pessoas no anonimato que tomaram esse tipo de suco radioativo vieram a ter diversos problemas de saúde e virem até a óbitos. Pessoal, a coisa não foi tão simples assim não. Foram mais de 40 anos acreditando nesses produtos. Imaginem só o que deveria ter feito com a população daquela época. Já comenta aqui pra gente o que você achou. Você achou bizarra essa história? Você se impressionou com a história do suco radioativo? Comenta aqui que a gente quer saber a sua opinião. Não se esqueçam também de se inscrever ali no nosso canal, ativar as notificações, dar aquele joinha e, é claro, compartilhar nossos vídeos com os amigos. Muito obrigado por sua maravilhosa companhia até aqui. Esperamos que vocês tenham gostado do conteúdo desse vídeo, dessa informação, dessa história, né, que a gente passou para vocês. Nos vemos no próximo vídeo, um grande abraço e até a próxima.